Eles deixaram os palcos, as telas e os estúdios, mas não deixaram silêncio. O que ficou foram fortunas, decisões finais e disputas que expuseram o lado mais frágil das famílias famosas. Em muitos casos, a morte não encerrou histórias, apenas abriu novos capítulos, marcados por processos judiciais, acusações cruzadas, ressentimentos antigos e batalhas que ainda hoje seguem sem solução. Tudo começa com Marília Pêra, um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, cuja herança se transformou em uma disputa de natureza sucessória envolvendo testamento, união estável e divisão patrimonial. Após sua morte, no ano de 2015, vítima de um câncer, veio à tona um patrimônio avaliado em dezenas de milhões de reais. O testamento previa a divisão clara entre os 3 filhos, o viúvo e a irmã da atriz, mas o viúvo contestou judicialmente alegando direito ampliado por união estável, iniciando um processo que durou 3 anos. A polêmica girou em torno da interpretação da lei e do peso da última vontade da atriz. Ao final, houve acordo judicial e a partilha respeitou integralmente o testamento, encerrando oficialmente a disputa, embora as relações familiares tenham saído profundamente desgastadas. Em seguida surge o caso de Neila Torraca, cuja herança gerou polêmica não por briga judicial, mas por exclusão familiar deliberada. O ator, após falecer em decorrência de uma infecção pulmonar agravada por câncer, deixou claro em testamento que não desejava beneficiar familiares nem o companheiro com quem viveu por mais de 3 décadas. A disputa, nesse caso, foi moral e pública, não judicial. A maior parte dos bens foi destinada a instituições de caridade, enquanto o companheiro recebeu apenas bens pessoais. Não houve contestação judicial conhecida, e a decisão foi respeitada, embora tenha causado choque e debates intensos sobre afeto, companheirismo e sucessão. A história de Palmirim Onofre mergulha em uma disputa judicial clássica de inventário com acusações de ocultação de bens e má administração. Após sua morte, as 3 filhas entraram em conflito, com a filha mais nova sendo acusada pelas irmãs de esconder receitas relacionadas a direitos autorais, produtos licenciados, livros, royalties e monetização digital. O tipo de disputa é patrimonial e administrativa, com acusações formais nos autos do processo. Até o momento, trata-se de uma briga ainda em andamento, sem acordo definitivo, marcada por ressentimentos familiares e versões opostas sobre quem realmente cuidava dos negócios da apresentadora. O caso de Beth Lago envolve contestação de testamento por suposta incapacidade mental. Após sua morte, os filhos entraram em conflito porque o documento beneficiava majoritariamente um deles. A filha contestou alegando fragilidade da mãe no momento da assinatura. A polêmica foi técnica e médica, resolvida judicialmente após laudos confirmarem a plena capacidade da atriz. O testamento foi validado, o herdeiro beneficiado manteve sua parte e o caso foi encerrado na justiça, embora a ruptura familiar tenha permanecido. A herança de Chico Anísio representa uma das disputas mais longas e complexas do país, envolvendo anulação de testamento, prestação de contas, direitos autorais e administração de bens. O testamento foi invalidado por excluir um herdeiro, o que gerou um novo ciclo de conflitos entre os filhos e a viúva. O tipo de disputa é múltiplo, combinando sucessão, gestão patrimonial e transparência financeira. Até hoje, o caso não foi completamente encerrado, com pendências judiciais e acusações sobre perdas patrimoniais ao longo dos anos. A morte de Marcos Paulo abriu uma disputa marcada pela existência de 2 testamentos conflitantes. O tipo de polêmica envolveu a validade de documentos, reconhecimento de beneficiária e divisão de um patrimônio milionário composto por imóveis no Brasil e no exterior. Após anos de brigas judiciais, houve uma decisão que reconheceu parte dos direitos da companheira, mas o caso terminou com um acordo parcial, no qual ela abriu mão de parcela significativa da herança, encerrando formalmente o conflito. Cid Moreira deixou uma herança envolta em acusações de manipulação, incapacidade mental e movimentações financeiras suspeitas. O tipo de disputa é sucessória e criminal em potencial, com filhos questionando o testamento que os excluiu e favoreceu integralmente a esposa. Até o momento, trata-se de uma briga ainda em andamento na justiça, sem acordo definitivo, marcada por acusações graves e auditorias patrimoniais. O caso de Zagallo envolve contestação de testamento por divisão desigual entre os filhos. O tipo de disputa é sucessória, com alegações de influência indevida, controle financeiro e isolamento do patriarca. O processo segue sem decisão final, mantendo a família dividida e o patrimônio sob análise judicial. Eva Vilma representa um raro exemplo sem disputa judicial. Seu testamento beneficiou funcionários e amigos próximos, excluindo parentes distantes. O tipo de polêmica foi social e moral, não jurídica. A decisão foi respeitada integralmente, sem contestação judicial conhecida, e o caso foi encerrado conforme sua vontade.
Glória Maria organizou sua herança de forma clara, mas enfrentou disputas familiares ainda em vida, envolvendo expectativas financeiras e conflitos internos. Após sua morte, o tipo de disputa não se formalizou judicialmente de forma relevante, e o patrimônio foi administrado conforme o planejamento deixado por ela, encerrando o processo sem grandes litígios públicos. Gal Costa deixou uma herança que gerou disputa judicial entre o filho e a viúva, envolvendo a administração de bens e decisões tomadas antes da morte da cantora. O tipo de conflito foi sucessório e administrativo. Após quase 2 anos de embates, houve acordo judicial e a herança foi dividida igualmente, encerrando oficialmente a disputa. O caso de Gugu Liberato é um dos mais emblemáticos do país, envolvendo o reconhecimento de união estável, contestação de testamento e divisão bilionária. A disputa foi sucessória e familiar, com forte repercussão pública. Após anos de batalhas, houve acordo entre as partes, com concessões mútuas, encerrando o processo judicial. Aracy Balabanian deixou um testamento simples e claro, beneficiando irmão e sobrinhos. Não houve disputa judicial relevante, e o processo foi conduzido sem polêmicas públicas, sendo encerrado conforme sua vontade. Jô Soares deixou sua herança organizada, com parte destinada a instituições e outra à ex-esposa. O tipo de polêmica foi mínima, sem disputas judiciais significativas, e o inventário seguiu de forma pacífica. Cláudia Gimenez destinou todo o seu patrimônio à ex-companheira, decisão respeitada pelas irmãs. Não houve disputa judicial, apenas repercussão pública pela escolha. O caso de Mussum permanece como uma disputa sucessória ainda em andamento, com impasses antigos e surgimento posterior de novo herdeiro reivindicando direitos. Trata-se de uma briga sem acordo definitivo até hoje. Vando faleceu sem testamento, o que gerou uma disputa longa e complexa envolvendo filhos, netos, viúva e ex-companheira. O patrimônio segue bloqueado, e o processo continua em andamento. Clodovil Hernandes deixou seus bens para fins filantrópicos, mas o tipo de disputa envolveu dívidas, impostos e bloqueios judiciais, mantendo o inventário travado até hoje, sem conclusão. Por fim, Agnaldo Timóteo teve seu testamento contestado por familiares, que questionaram sua capacidade mental e a adoção da filha. O tipo de disputa é sucessória e segue em andamento, sem acordo definitivo. Todas essas histórias revelam a mesma verdade desconfortável. O dinheiro não cria conflitos, ele apenas revela aquilo que já estava escondido, e quando a fama se apaga, o que resta não é o aplauso, mas a forma como cada um escolheu ser lembrado. E agora, antes de sair, eu quero te fazer uma pergunta direta, porque histórias como essas não existem apenas para chocar, elas existem para revelar algo sobre nós. Se você estivesse no lugar dessas famílias, o que falaria mais alto? O amor, o ressentimento ou o dinheiro? Escreve nos comentários qual dessas histórias mais te impactou e por quê. Eu leio todos e uso muitos deles para decidir os próximos vídeos. Se você chegou até aqui, já percebeu que este canal não conta fofoca, ele reconstrói histórias que ficaram mal explicadas, silenciadas ou distorcidas pelo tempo. Então se inscreve agora, porque toda semana tem um novo episódio revelando o que acontece quando a fama acaba e só a verdade sobra. Deixa o like se esse conteúdo te prendeu até o fim. Isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas que também gostam de histórias reais, profundas e sem maquiagem. E fica ligado, porque o próximo vídeo vai trazer casos ainda mais chocantes, onde nem mesmo a justiça conseguiu colocar um ponto final.